Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, e hoje para fazer o nosso tradicional pré-jogo aí de Santos e Deportivo Táchira da Venezuela pela Copa Sul-Americana, jogo que acontece amanhã às 9h30 da noite na Vila Belmiro, depois do Santos conseguir a liberação aí com o laudo do Corpo de Bombeiros. Tem muita coisa para falar, porque não é só o jogo, né? Tem todo o contexto, né? A gente falar do momento que o Santos está, de tudo que está acontecendo. Então, eu vou puxar algumas informações aqui, eu separei algumas coisas aqui para dar uma olhada, então a gente vai conversando conforme eu for passando as informações. A primeira coisa que eu queria falar é que o Bustos é o principal técnico da gestão do Rueda. É o cara que está há mais tempo no cargo. Segundo aqui um levantamento feito pelo UOL, o Santos teve 5 treinadores diferentes durante a gestão do Rueda, né? Então, no começo da gestão dele, o Cuca era o técnico, né? Então, era aquela temporada de 2020, que foi até o começo de 2021, com a final da Libertadores. E nisso, após a saída dele, entrou o Holland. O Ariel Holland foram somente 12 jogos, né? Então deu baixa. Aí o Marcelo Fernandes assumiu, ajudou o time a não cair no Paulista, e daí veio o Fernando Diniz. No começo, o Fernando Diniz, o trabalho parecia que estava engrenando, depois teve uma queda de rendimento também muito rápida, e ele não passou para o segundo turno do Brasileiro da época, né? Então, com 27 jogos, ele saiu do Santos, perdendo aí para o Cuiabá. Na sequência foi o Carille, que é outro estilo, né? Daí pensando em solidez defensiva. Ele virou o ano, né? Porque terminou bem o Brasileiro, né? A equipe chegou na última rodada até com chance aí de buscar uma pré-Libertadores, mas como ele foi mal no Paulista, acabou saindo em fevereiro. E os treinadores, em média, tiveram 3 meses e meio de tempo para trabalhar na gestão do Rueda, e o Bustos completou 4 meses como treinador. Carille e Diniz saíram com 27 jogos, o Bustos completou o 28º justamente contra o Flamengo nessa última derrota que a gente teve no Campeonato Brasileiro. Além disso, o... esse momento do Santos, né? Então, em 12 jogos, o Santos teve uma vitória, né? Então, a pressão para esse jogo fica ainda maior, né? Aquilo que eu tinha falado no vídeo do pós-jogo contra o Flamengo, né? A gente tem uma sequência de jogos e, assim, não é só classificar na Sul-Americana, é classificar bem, com uma certa tranquilidade, se impondo, sabe? Impondo o seu futebol, impondo o seu jogo e tudo mais, né? Então, pelo que o Lucas Musetti escreveu no UOL também, falando que a diretoria do Peixe não está decepcionada só com o resultado, mas também com escolhas, falta de critério, sabe? Então, talvez. E daí, assim, você também tem que avaliar opções do mercado, né? Nem sempre você. Às vezes o momento talvez seja de você trocar, mas você também não tem opção. Então, às vezes não vale a pena, né? Tem muita coisa para se pesar. E agora é uma sequência em teoria favorável, né? Por quê? Porque tem o Táchira, que é um time bem acessível para o Santos ganhar bem e passar de fase, e tem o Atlético Goianiense pelo Brasileiro. Os dois jogos são na Vila. Então, se o Santos conseguisse ganhar bem é, os dois jogos, né? Você tira um pouco da pressão do Bustos e dá uma aliviada ali, e tira a pressão para ele poder trabalhar um pouco melhor. Os jogadores também tiram a pressão e tudo mais. Internamente, o Santos tem falado aí em Odair Hellmann, perdão. O Odair Hellmann, ele rescindiu com o time do Emirados Árabes e ele está livre. E o que o Santos entende é que ele fez trabalhos aí com times com elencos limitados, caso do Fluminense, caso do Inter, né? Então talvez seria alguém que pudesse trazer um diferencial aí para o Santos. Mas não estamos aqui para falar do Odair ainda, é só a posição aí do levantamento do Lucas Musetti e o que a diretoria está pensando. Que as derrotas para Corinthians, Flamengo e Palmeiras, entre aspas, eram esperadas, porque são jogos contra equipes que estão em momentos melhores, é clássico com equipes que estão à frente do Santos em qualidade de elenco e momento do time estar melhor preparado, mesma coisa o Flamengo. O problema é que o desempenho está aquém do esperado até contra times menores, sabe? Então o Santos jogou mal contra o Tati, mesmo ganhando do Juventude, a gente saiu atrás e conseguiu a virada só depois da expulsão, sabe? E daí ainda toma uma goleada pro rival. Então é muita coisa pesando. E outra coisa que ele puxa também, ele fala sobre as escolhas recentes do Bustos. Então teimosia em algumas decisões. E que o Bustos tem pouco repertório, porque ele tenta com equipes sem criatividade no meio de campo. Então
ele coloca 4 atacantes, ou então ele coloca 3 volantes, sabe? Então, e daí ele muda critério. Então, por exemplo, o Sanches e o Ricardo Goulart são preteridos, depois eles viram opções de jogos importantes, e o Bruno Oliveira, que demorou muito para entrar, agora começa a ir bem e daí não tem sequência, sabe? Então tem muita coisa para se pesar, avaliar assim, as questões do Bustos, né? E daí estão falando que o Odair Helman é bem avaliado por causa dos trabalhos, já falaram do nome do Renato Gaúcho, mas é um nome improvável, nem perfil para o momento do Santos, que é de recuperação, e é um treinador caro. Mas independente disso, o Santos está olhando o mercado, até porque tem que estar preparado caso os, perdão, os resultados não sejam os esperados nos próximos jogos, né? Seja contra o Tátira, seja contra o Atlético Goianiense, seja nos dois, para ter uma opção e não ficar muito tempo sem treinador, né? Então tem muita coisa para se pesar, assim, né? De, e inclusive a diretoria, por falar isso do meio de campo, né? De você não ter um meio de campo criativo, parece que teve uma reunião no Santos aí, onde os diretores, principalmente a parte de futebol ali, foi entregar uma análise para o Bustos, conversaram com a comissão técnica, conversaram com o presidente, dirigentes e tudo mais, para avaliar o trabalho deles e fazer sugestões de como melhorar, de como tirar esse momento, né? E uma das coisas é que eles querem um meio de campo mais criativo, porque parece que nesses momentos que o Santos tem um meio mais criativo, o time começa a jogar um pouco mais. E aí eles estão querendo dar sequência para o Bruno Oliveira. Então, parece até que ele está escalando o time em função até dessa sugestão. E aí o Lucas Mussetti trouxe uma informação interessante, a provável escalação do Santos. Ele está escalando o João Paulo no gol. Eu vou pular a zaga, porque tem uma coisa que eu quero comentar específica. Ele é o meio de campo com Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e o Bruno Oliveira. E no ataque, Ângelo, Lucas Braga e o Marcos Leonardo de centroavante. O que para mim faz todo sentido, até porque o Léo Batistão está suspenso para esse jogo, né? Então, do meio para frente, você tem 2 volantes claros, né? O Rodrigo Fernandes como primeiro volante, o Vinícius Anocelo como segundo homem de meio de campo e o Bruno Oliveira já como um meia mais avançado para armar o jogo e dar um pouco mais de qualidade. Ângelo na direita, Lucas Braga na esquerda, onde eles jogam melhor, e o Marcos Leonardo, nosso centroavante, e o João Paulo no gol. O que eu queria falar de interessante? Lucas Mussetti está dizendo que o Kaique treinou como lateral direito, com Luiz Felipe Bauerman na zaga e o Lucas Pires na esquerda. Então, ele está dizendo que a provável escalação do Santos tem Kaique de lateral direito. Interessante. É uma opção viável? Já não sei, cara, sabe? Assim, fica aquele gostinho de vamos ver o que acontece. Por quê? Porque o Áureo e o Felipe Jonathan testaram positivo para Covid-19 e não vão poder jogar. O Sandri vai estar à disposição, mas vai ficar no banco. O Léo Batistão está suspenso e o Madison ainda está lesionado. O Maicon está de volta, mas como ele treinou pouco, provavelmente ele começa no banco também. É um jogador que eu não creio, nem não sei nem se entra, sabe? Talvez alguma coisa assim. Então, o, o que foi treinado do Kaique? O Kaique foi observado como lateral direito, às vezes ele foi o zagueiro pela direita e o Lucas Braga fez aquela função ali de ala direito, né? Então, pode ser que de repente o Lucas Braga jogue de lateral? Pode, mas o Lucas Musetti que acompanha, é o setorista do Santos, está cravando que o Kaique muito provavelmente vai começar jogando. E aí a gente tem aquela diferençazinha da escalação para o Globo Esporte, né? Que o Globo Esporte está escalando João Paulo, Lucas Braga, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Anocelo Bruno Oliveira, Ângelo, Johan Júlio e Marcos Leonardo. Então, ele está sendo mais conservador, né? Pegando o Lucas Braga, que jogou, trazendo a volta do Maicon, e o Júlio na esquerda para fazer a função que ele costuma fazer quando está jogando, né? Então tem tudo isso. O Santos não tem mais Emiliano Velasquez, né, no elenco, ele pediu para rescindir o contrato. A, segundo a parte técnica do Santos, foi até bom, porque ele era um jogador com salário caro, o Santos, para renovar com ele, teria que pagar luvas ao fim do ano, né, encerraria o contrato, e daí para ter a renovação, o Santos seria obrigado a pagar luvas e renovar com ele, então foi melhor, porque ele teve interesse de sair, em princípio não está em nenhum time, não, saiu e está livre no mercado, pelo que deu para entender que o jogador ele queria uma sequência, e ele meio que a gota d'água foi ter ido para Venezuela e nem ter entrado, sabe?
Então ele avaliou que não estava sendo bom para ele, para a carreira dele, e ele chegou a ser titular só com o Carille, né? Então eu acho que é um jogador que veio no momento que a gente estava precisando, mas que hoje realmente, além de ocupar a vaga de estrangeiro, né? Então é uma vaga que se libera e que a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade. E pelo que foi falado aí dessa reunião, né, que eu mencionei, parece que já aconteceu esse encontro algumas vezes, mas era mais de elemento de estratégia. Dessa vez foi meio que uma cobrança de reação, de momento, porque a gente precisa, mas que o Santos precisa evoluir, precisa jogar mais, precisa ir atrás, e que o Bustos ouviu todos os diagnósticos e que deve realizar algumas mudanças, até porque o último jogo que a gente ganhou foi em 14 de junho, cara, faz quase um mês contra o Juventude por 2-1. E a derrota que mais impactou foi aquela contra o Corinthians fora, que a gente já espera, né? E apesar de tudo, entende-se que a responsabilidade não é só do argentino, mas que os próprios dirigentes, os jogadores, o todo tem culpa do momento. E normalmente é assim, né? Dificilmente a culpa é só de uma pessoa, mas o trabalho dele vem sendo bastante questionado, então faz sentido o Santos tentar alguma coisa diferente, e a gente já está vendo que pelo menos ali 2 volantes e um meia, os jogadores, se for mesmo Ângelo e Lucas Braga, os melhores disponíveis ali para fazerem as suas funções. A lateral direita segue um problema, né? Porque se a gente tem o Auro como desfalque, o Madison já estava de desfalque, agora a gente vai ter que improvisar o Kaique, mas talvez dê uma solidez defensiva que o Santos andou perdendo, sabe? Então tem prós e contras nisso. Você também pode soltar mais o Lucas Pires para fazer o apoio lá na esquerda com o Lucas Braga, de repente ali vira o setor principal do Santos jogar. Enfim, muita coisa para se pensar. Perdão, gente. E o que a gente tem de positivo para esse jogo? Primeira coisa que a gente pode falar: o Santos tem um retrospecto muito bom contra equipes da Venezuela. O Santos jogou a primeira vez contra um time da Venezuela em 1959 e o Santos nunca perdeu para o time da Venezuela. Foram 12 partidas, foram 8 vitórias e 4 empates entre amistosos, Libertadores e Sul-Americano. O Santos fez 26 gols e sofreu 10. E os principais duelos do Santos contra times argentinos foram pela Libertadores. Então o Santos enfrentou o Caracas em 2007 e enfrentou o Deportivo Táchira em 2011 na conquista do Tri. E depois de 10 anos, em 2021, pela fase preliminar aí da Libertadores, o Santos enfrentou o Deportivo Lara. Então a gente tem aí um retrospecto muito positivo. Isso é bacana porque mostra que a gente tem o potencial. O problema é que assim, né? Tabus estão aí para ser quebrados e eu espero que esse não caia, né? Que a gente consiga se classificar, consiga jogar bem e manter esse tabu por mais tempo. Até porque o que foi visto do Deportivo Táchira na Venezuela, a gente poderia ter ganho se tivesse com o time com um momento melhor, tentando mais e sendo mais incisivo. Como eu disse, para mim esse momento agora é Bustos precisa ganhar bem do Deportivo Táchira e precisa ganhar do Atlético Goianiense. E do Atlético Goianiense, e dos dois jogos, o ideal é que ele ganhe bem, sabe? Com o time dominando, sem correr riscos e fazendo o resultado que precisa. Perdão. Caso contrário, eu acho muito difícil. Eu acho que assim, Santos perdeu, ele foi eliminado pelo Tátira, o Bustos já cai na coletiva, sabe? Eu acho que não dura nem para dar entrevista depois. Capaz de o Dracena já ir dar entrevista e o Bustos ficar de fora. Se o Santos ganha do Tátira, mas jogando mal, talvez ele ganhe uma sobrevida para o jogo contra o Atlético Goianiense. E aí, aquilo que eu falei, o nível é outro e fica mais problemático ali, até em função do resultado. Digamos que dá empate na Vila, não vai resistir, sabe? Agora, ganhando, jogando, não necessariamente bem, assim, mas ganhando com tranquilidade, se impondo do Tátira e depois conseguindo um resultado com um time firme, que não apresente muitos defeitos, que consiga jogar certinho contra o Atlético Goianiense, aí eu acredito que o Bustos continue e dá uma sobrevida para ele. Me preocupam as contratações que vieram por causa do Bustos. Miriam Maranhão, Jorge Júlio, Brian Angulo, com exceção do Fernandes, cara, que assumiu ali a função e joga bem, e é um cara que a gente pode confiar, as demais contratações estão um degrau ou dois abaixo aí do que se espera de um jogador do Santos. E
Eu não sei nem o que fazer com esses jogadores depois, sabe? Não faço ideia, mas aí é um problema pra gente, pra diretoria e um problema pros meninos de fora da vila do futuro analisar. E é isso, galera. Obrigado para você que acompanha o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem. Nos comentários, deixem a sua opinião aí sobre tanto o resultado do jogo quanto a situação do Fabian Bustos. Se você acha que o Bustos já tá meio ali sambando, tá mais para lá do que para cá, já coloca o nome aí de técnico disponível que você está pensando que pode vir para o Santos e fazer um bom trabalho. Vamos discutir, por favor, podem fazer os seus comentários, tragam mais santistas, ativem as notificações. Boa sorte, peixe, e como sempre, para cima deles. Um grande abraço.